Oi, bom dia. Nós vamos, hoje, domingo, a gente vai estar conversando sobre alguns aspectos bíblicos, alguns ensinos, algumas reflexões dentro da palavra de Deus, tá bom? E agora pela manhã, como fizemos domingo passado, a gente vai conversar sobre salmos. E vamos para o segundo salmo. E aquele primeiro foi muito bom, claro, né? E nós levantamos naquela oportunidade alguns itens que são essenciais para a gente compreender o ensino da palavra de Deus. Às vezes somos tentados ou nos levam a tentar, não é, entender a Bíblia literalmente, do jeito que está escrito. E alguns aspectos foram ventilados naquela oportunidade, no domingo passado, para que a gente compreenda bem, não é? Se é que a gente quer compreender bem o texto bíblico, porque tem muita gente que usa a Bíblia não é para encontrar uma verdade, mas é para justificar alguma verdade que ela, a pessoa, acredita, entende? Então é preciso sabermos quais são os critérios reais para se encontrar o que é que a Bíblia está ensinando, tá bom? E é isso que a gente vai fazer primeiramente, antes da gente entrar diretamente no Salmo 2. Então vamos só recapitular alguns itens que são essenciais para compreendermos bem, né, para compreendermos o melhor possível o texto bíblico. Tá? Então, o título do Salmo 2 é A Rebelião das Nações e a Vitória do Messias. E alguns fatos são essenciais, alguns itens são essenciais para compreendermos. Então, primeiro, não somente o livro dos Salmos, mas Provérbios, Jó, Eclesiastes, Cantares, não é? O livro de Lamentações, provavelmente o livro de Jonas, não é? São livros que podem ser considerados livros no estilo poético. Não é necessariamente poesia, tá bom? Apesar que o Salmo é uma poesia, mas quando se usa esse estilo, não é no sentido de ter necessariamente uma poesia. Então, veja só, o estilo é poético, não é doutrinário, você não pode usar o texto de poesia, o texto poético como doutrina. Por quê? Porque ele é profundamente figurativo, né? Então, quando, por exemplo, uma pessoa escreve, veja só, e não é que seja mentira, não, porque alguns dizem, mas se pensa assim é porque está mentindo. Não, não é verdade. Então, se alguém diz assim, hoje pela manhã eu abri os olhos para a vida, né? E o sol me recebeu, me deu bom dia e iluminou a minha existência. Todo mundo entende. Se você compreender isso como uma poesia ou como uma linguagem poética, você vai entender perfeitamente o que é que eu estou dizendo. Agora, se você não quer saber a verdade e você quer ver isso como literal, aí você vai me chamar de mentiroso. O sol não fala bom dia para ninguém, não é? A gente não abre o olho para a vida, a gente abre o olho para o dia, para estar acordado. Há uma série de mentiras aí para quem quer ver isso como literal. Né? Então, o texto bíblico, nos Salmos e em outros livros, ele é profundamente figurado. E a gente precisa compreender isso. Então, veja, o segundo aspecto que devemos lembrar são os humanismos que fazem parte de um estilo como esse. Os humanismos são marcados pela revelação progressiva, a cultura nacional da época, né? E também os limites pessoais de quem está escrevendo. Quanto à revelação progressiva, isso aí tem a ver com o seguinte: o autor desse salmo, como de outros salmos, entendeu Deus e entendeu o ensino de Deus um pouco melhor do que Moisés. Moisés já entendeu muito pouco. E esse aqui, já em sequência, a partir das experiências com Deus e o que Moisés escreveu, ele agora tem um entendimento sobre Deus um pouco melhor. É isso que é revelação progressiva.
né? Então você tem um primeiro momento que é Moisés escrevendo sobre tudo aquilo que ele escreveu. Depois você tem um segundo momento importante, que é a época de Davi, 500 anos depois, né? Quando Davi já tem um entendimento melhor do que Moisés sobre Deus. Depois você tem um outro momento em Isaías, né? Quando você vai perceber que Isaías já tem uma visão muito melhor sobre Deus. E depois você tem um outro momento em Esdras, quando você vai perceber que Esdras viu, entendeu, compreendeu Deus muito melhor do que todos esses do Antigo Testamento, né? Os textos de Esdras vai dar essa visão de uma maneira muito clara. E então, 500 anos depois, vem Jesus, que é a máxima revelação a respeito de Deus. Tá bom? Então, nessa sequência que se chama, então, revelação progressiva. Quando Deus não ditou nada para ninguém. Deus inspirou as pessoas e elas escreveram segundo as limitações delas. Tá bom? E Deus vai, então, aperfeiçoando isso no tempo, né, com as pessoas compreendendo cada vez melhor a respeito dele. Então, isso é chamado revelação progressiva. Outro fator que vai contribuir nessa questão do humanismo no texto bíblico é a questão da cultura nacional, né? A compreensão religiosa e social apreendida por eles. Então, você vai ver coisas absurdas. Você vai ver Moisés falar coisas que hoje não tem nenhum sentido. E não tem como você... Aliás, nem tem como pegar literal. E muita gente... Eu não vou dizer se é mal intencionado ou bem intencionado, faz assim, umas coisas convenientes, eles aceitam literalmente o que Moisés falou, outras coisas, por conveniência, também eles não aceitam literalmente como Moisés falou, entende? Então, mas não compreendem que há uma revelação progressiva nisso, né? Você vai encontrar Moisés dizendo que Deus se arrependeu, você vai encontrar Moisés dizendo que Deus mandou entrar naquela terra e matar todas as pessoas, né? E você vai entender que o que é de Deus e o que é do homem nesses textos todos. É aí que entra o outro item, né, fundamental para a gente compreender a Bíblia. Apesar dos humanismos, né, Deus nos fala pela iluminação do Espírito. O que é a iluminação do Espírito? A Bíblia diz que ele nos dá a mente de Cristo. Então, como é que eu vou saber o que o texto está falando? Que se é de Deus... Não é? Se é exatamente como Deus ensinou, ou se é uma coisa que o homem entendeu lá no texto bíblico. Você então coloca pelos olhos de Jesus. Aquilo que você vê que Jesus diria, né? Aí você então diz, isso aqui é de Deus. Aquilo que você não percebe, não entende que Jesus diria, então não é de Deus. Foi um entendimento do homem. Então Moisés entendeu de Deus que Israel deveria entrar em Canaã e matar todas as pessoas. Se o seu Jesus é capaz de dizer isso para você ou para Moisés, então foi Deus que disse. Se o seu Jesus, se o que você entende de Jesus, se o que o Espírito ensina a você sobre Jesus, diz que Jesus não falaria uma coisa dessa, então porque aquilo não é de Deus. Né? Foi um entendimento bem intencionado de Moisés, mas não foi da parte de Deus. Tá bom? Então, esses são alguns aspectos que nos ajudam a compreender, né, compreender o texto bíblico. Se é que a gente quer compreender o texto bíblico como ele ensina, e não como justificativa para algumas tolices que a gente faz em nome de Jesus, em nome da fé, e de uma maneira bem intencionada ou não, para poder manipular a fé e o que as pessoas, no nosso entender, devem acreditar. Né? Então a gente, às vezes, manipula muito isso, tá bom? Tem muito disso por aí. O texto bíblico, exatamente escrito pelo salmista, né? Compreendendo tudo isso que eu acabei de dizer, então ele diz o seguinte: por que se amotinam as nações? Né? E os povos tramam em vão. 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... E lembrando que quando fala de ungido em Israel, eles não estão falando de nada mais, nada menos do que o rei. Entendeu? Do que o homem... É um pouco diferente dos outros povos, né?
Eles acreditavam que o ungido, o rei, era alguém que Deus havia colocado. Não quer dizer exatamente que era um Deus, mas era alguém muito ligado a Deus. Então, né, deveria ser entendido como alguém muito ligado, muito próximo. Então, era chamado de ungido. Né? Nos outros povos, os reis eram deuses, mas em Israel não era. Né? Então diz assim: os reis da terra se levantam contra os príncipes, juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará da sua ira, no seu furor, os confundirá, dizendo: olha, tem umas coisas aqui que você não vai entender que Jesus falaria jamais. Né? Então, aquele que está sentado no céu se rirá. Primeiro que Deus não é um zombador. Né? Deus entende perfeitamente o que é que o pecado fez no ser humano e lamenta. E quando você lamenta uma coisa, porque você ama aquelas pessoas, você não zomba delas. Você compreende e você vai se preocupar em descobrir como superar, não é, aquela situação, porque você ama aquelas pessoas. Quando Jesus lá na cruz disse assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, era porque ele havia ali um grande amor, um profundo amor por aquelas pessoas, e ele compreendia o que o pecado estava levando elas a fazerem. Entendeu? Então, essa ideia de Deus vai se rir, né, da tolice dos homens, vai zombar da tolice dos homens, isso, o meu Jesus não falaria uma coisa dessa, não diria uma coisa dessa. Pelo contrário, né, ele lamentaria essa situação. Lamentaria, né? Então veja só, então lhes falará na sua ira. Na sua ira, bom, normalmente na Bíblia tem a ideia de ira de condenação, de autoridade para condenar, para julgar e condenar as pessoas. Pode ser que o salmista aqui não esteja falando nesse sentido, pode ser que ele esteja falando mesmo que o Senhor se levantará na sua raiva, na sua ira, né? Com todo o seu ódio. Entendeu? O que o meu Jesus também não falaria. O meu Jesus não sentiria isso. Percebe o quanto de humano tem num texto desse? Não é? O quanto de humano bem intencionado, eu prefiro acreditar, tem num texto desse, usando Deus, né, para dizer que os inimigos do rei de Israel são inimigos de Deus e que Deus vai zombar e vai com a sua ira agir contra essas pessoas. Né? Diz mais assim: então lhes falará na sua ira e no seu furor, e os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Eu tenho estabelecido o rei, né? Esse que está aí dominando, dirigindo o povo, eu que coloquei, né? É vontade minha, ele é meu escolhido, ele é meu ungido. Né? Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Quer dizer o seguinte: olha, vocês estão aí fazendo coisas contra o meu escolhido, contra o meu rei, mas eu já dei liberdade a ele para ele dizer assim, olha, na hora que ele disse assim, eu quero que destrua aquele rei, outro lá inimigo, eu quero que tome aquela terra que é minha inimiga, né? Eu vou fazer isso. O meu Jesus também não falaria isso não. Né? O meu Jesus não teria esse espírito, não é? Dizendo que Deus falaria isso, daria essa ousadia para um ser humano. Tá bom? Pede-me e eu te darei as nações, né? Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sendo prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Né? Sejam prudentes e atendam o que o meu ungido está falando. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, né? E pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então esse é o Salmo 2.
E aí você vê uma série de momentos onde o salmista, bem intencionado e na visão humana dele, né, no humanismo dele e na ideia mesmo da cultura social da sua época, ele está ali esbravejando, né, falando contra os inimigos do rei, né, e que Deus iria agir contra aquelas pessoas. Salmo, o que é que a gente pode cristianizar esse salmo? Então, poderíamos dizer o seguinte: porque todo mundo, versículo 1, né? Porque todo mundo há amotinamentos e tramas contra os outros e si mesmo. Toda vez que a gente age contra os outros e nós mesmos, nós estamos agindo contra Deus. Entendeu? E é interessante que tem algumas pessoas que usam Deus, usam isso para prejudicar os outros, para perseguir os outros, para condenar, julgar e condenar os outros. Né? Mas na verdade, quando fazemos isso em relação aos outros, toda vez que não amamos, não agimos com amor contra os outros, contra alguém, a gente está agindo contra Deus. Entendeu? Então, por que isso? Porque Deus ama aquela pessoa. Ah, mas ela fez isso e isso, não justifica, porque Deus ama. Se você, como é que você faz? Não tem um ensino aí que diz assim, não adianta você elogiar a mãe e maltratar o filho. Você pode até maltratar a mãe, mas cuide bem do filho e a mãe vai lhe perdoar. Com Deus é muito mais do que isso. Entendeu? Toda vez que você pensar alguma coisa ruim, não é, para agir, para fazer contra alguém, qualquer pessoa, você vai estar agindo contra Deus. Entende? Essa é a visão de Jesus. Compreende? Nada justifica fazer alguma coisa contra alguém. Porque quando você faz isso, você está prejudicando, você está agindo contra Deus, que ama. Não existe palavra para falar o adjetivo do amor de Deus para com qualquer pessoa. Não existe. Ele ama abusadamente, exageradamente, ele ama as pessoas, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Entende? Toda vez que você pensa ou faz alguma coisa contra alguém, você está fazendo contra Deus. Tá bom? Não esqueça disso. Então, versículo 2. As lideranças sempre agem contrárias à vontade de Deus e aos ensinos de Jesus. E liderança aí são as lideranças no mundo, né? Políticas ou não, as lideranças sempre agem contra Deus, contra a vontade de Deus e os ensinos de Jesus. Dizem, nos livremos das orientações divinas, pois nos parecem dominadoras. Né? Saiamos desse negócio de cuidar um do outro, vamos cuidar do nosso interesse, do interesse dos nossos, não é daqueles que estão conosco, que nos dão condição para estarmos no poder, aqueles que nos bajulam. Então vamos cuidar bem primeiro dessas pessoas. Isso é agir contra Deus. Entendeu? Toda vez que um evangélico ou religioso, vamos falar no geral, toda vez que um cristão, ou alguém que se diz cristão, se candidata para proteger interesses dos cristãos, ele está agindo contra Deus. Entendeu? Ele tem que ser eleito, ou ele deveria ser eleito para cuidar dos interesses de todos, de todas as pessoas, e não de cristianismo. O cristianismo não precisa disso. Na verdade, quando você vê pessoas querendo proteger o cristianismo, estão protegendo os interesses deles, interesses que às vezes a gente nem sabe, mas interesses deles, e usam o cristianismo para isso. Tá bom? Sabe qual é o interesse do cristianismo? Andar a segunda milha, dar a outra face, isso é que é interesse. Qual deles defendem isso? Qual deles brigam por isso? Entendeu? Então, né, estejamos atentos a isso. Dizem, nos livremos então das orientações divinas, pois nos parecem dominadoras. E o engraçado é que existe muito o contrário também disto. Né? Aqueles que usam a fé popular para exercerem domínio sobre as pessoas. Então usam a religião, usam a fé, usam o Cristo, usam essa série de coisas para se manterem no poder e poder então com isto praticarem toda sorte de situações em nome de Jesus e em nome da fé. Olha, a religião é uma coisa maravilhosa.
mas é uma das coisas mais perigosas que existe sobre a face da Terra. Eu tenho me questionado, né? Porque tudo no mundo tem coisa boa, tem um lado bom e um lado ruim. Tem umas coisas que tem mais lado ruim do que lado bom, quando você fala do coletivo, que é isso que interessa. Eu tenho questionado muito se religião tem mais lado positivo ou mais lado negativo. Entendeu? Existem religiões realmente sérias, mas a maioria dos religiosos, não é a religião, mas a maioria dos religiosos são perniciosos, perigosos, malvados. Não são religiosos, usam a religião, né, para benefícios escusos. Então, eu tenho questionado se não é pior com a religião. Eu tenho visto e ouvido coisas absurdas em nome de Jesus. Muito bem. O imperador, veja só alguns líderes que usaram muito disso. O imperador Constantino se alinhou à religião para se beneficiar na sua loucura de imperador. Outros imperadores fizeram a mesma coisa depois de Constantino porque descobriram que isso funciona. Depois teve o cristianismo na Idade Média. Alguém diz, mas foi a Igreja Católica. Qualquer um, protestante ou não, que estivesse no lugar da Igreja Católica, faria as mesmas coisas porque os homens não mudam. O ser humano é o mesmo em qualquer religião. Depois da Idade Média, teve os reformadores. Os reformadores fizeram coisas absurdas. Teve deles que perseguiu, matou muita gente, porque não acreditavam no que eles ensinavam. Percebeu? Religião. A gente briga para dizer quem é melhor do que quem, e somos o mesmo nojo, o mesmo perigo. Bota poder na mão de um religioso e ele vai fazer coisas absurdas. Claro que existem exceções, mas a maioria. E vão fazer tudo em nome de Jesus. Outros depois, Hitler usou muito a religião para poder defender família, pátria. Agora não me recordo mais outras coisas. Religião. Os religiosos facilitavam de tudo para Hitler dominar a Europa. Religiosos de um país ficavam ali criando situações para poder facilitar a entrada de Hitler, a invasão de Hitler. Porque Hitler defendia a família, a fé, essas coisas aí. Então somos perigosíssimos. Os religiosos são perigosíssimos. É a mesma coisa de botar uma arma na mão de um louco. Tá tudo aí. Abram os Facebooks e você vai ver que coisas absurdas cristãos estão falando por aí, em nome de Jesus. Nisto, versículo 4. Nisto o Senhor verá o tamanho da tolice dos não guiados pelo Espírito. Estamos falando a respeito do Salmo 2, numa linguagem cristianizada. Né? Então veja, nisto o Senhor verá o tamanho da tolice dos não guiados pelo Espírito. Assim, considerando sua justiça, o Senhor insistirá com muito amor por todos eles. Olha que coisa, isso está totalmente diferente do nosso cristianismo. Entendeu? Cristianizar o Salmo 2, né? E a gente vai ver que há uma diferença enorme do cristianismo que a gente acredita. Versículo 2, esse versículo diz assim:
considerando sua justiça, e a gente pode complementar, considerando sua justiça, seu amor e a sua santidade, né? O Senhor insistirá com muito amor, né? Por todos eles, todos os desobedientes, todos os rebeldes, todos aqueles que agem contra os princípios e os propósitos do Senhor. Com muito amor, exagerado amor, exagerada paciência, tolerância ao máximo. Isso é cristianismo. Diferente desse cristianismo leco que a gente tem visto por aí, cheio de ódio, de raiva, onde as pessoas condenam umas às outras, em nome da fé, em nome de Jesus. Quando Jesus diz assim, eu não vim para condenar, eu não vim para julgar, mas nós viemos. Ele não veio, mas nós viemos, porque a gente gosta de... A gente acha que está perfeitinho, e a gente começa a condenar todo mundo. A gente esquece que o pouquinho que a gente tem a mais, não é mérito nosso, é mérito da obra do Espírito, mas a gente se sente... na condição de julgar qualquer pessoa, de condenar qualquer pessoa, porque nós cremos. Na verdade, cremos porque o Espírito nos leva a crer. Permitimos isso. E a obra é dele. Mas a gente se sente melhor do que os outros, né? Então, veja. Portanto, o decreto divino é que Jesus foi posto por Deus para Senhor de todos, né? Isso cristianizando o Salmo 2. O 6 também diz assim, dizendo, mostro meu filho como Senhor sobre vocês, obedeçam para o bem de todos. 7. Portanto, o decreto divino é que Jesus foi posto por Deus. Eu estou falando aqui Jesus cristianizando o Salmo 2, mas lá está falando no humanismo do autor, do escritor. E Deus usa mesmo assim, apesar disso, né? Está falando aí do rei, né? Aquele escolhido, né? Aí, cristianizando, a gente coloca que o ungido aí é o próprio Jesus, certo? Então diz no versículo 7, portanto o decreto, né, divino é que Jesus foi posto e tal. 8, deu a ele todas as pessoas e tudo que há no mundo. Veja que na linguagem original, humanizada, né? O salmista está dizendo que Deus deu ao ungido rei todas as nações e todas as pessoas. É muita pretensão. E a gente muitas vezes repete isso, a gente se sente com essa pretensão toda. Mas foi dada a Jesus, né? Deu a ele toda a autoridade para agir com seu amor em favor de tudo e todos. Assim, autoridades humanas sejam prudentes e obedeçam ao Senhor. Não usem o Senhor para promoverem a violência, a desordem e a ganância. Isso aí é contrariando, né, o texto em si. Né? Não usem o Senhor. Isso está implícito no texto. Implícito na ação de Jesus, na ação de Deus. Não usem, não manipulem a fé para promover a violência, a desordem e a ganância. Sirvam a Ele com o que fazem, conscientes por obediência e bom senso. Exerçam suas autoridades pela vontade amorosa e perdoadora, pacífica e agregadora. Isso é cristianismo. Lá em Atos capítulo 2, né, no último versículo 47, a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém, né, ela crescia, sabe por quê? Porque ela demonstrava amor com a sociedade. A sociedade era perfeita? Não. Ela vivia o que a sociedade fazia? Não. Mas a maneira como ela lidava com a sociedade, o amor que ela lidava, a paciência que ela lidava com a sociedade, fazia com que a igreja crescesse. Diferente desse cristianismo nojento que a gente tem hoje. A gente quer obrigar as pessoas a serem do jeito que a gente acha que deveria ser. Como se nós tivéssemos a capacidade de ser exemplo para eles. Aí segue. Sirvam a Ele com o que fazem, né? Conscientes por obediência e bom senso.
exerçam suas autoridades pela vontade amorosa, perdoadora, pacífica e agregadora dele e nunca sofrerão represálias consequentes. Felizes serão vocês e todos sob a autoridade de vocês. Ok? Então este é o Salmo 2, de maneira cristianizada. Tá bom? E tomara que isso nos ajude a rever que cristianismo é que eu pratico. Né? Se é o cristianismo humanizado do salmista ou se é o cristianismo cristianizado de Jesus. O mundo precisa do cristianismo cristianizado de Jesus. O mundo não quer condenações. Essa é uma obra do Espírito. Não é uma obra minha nem sua. É do Espírito. O mundo precisa de amor. Precisa que sejamos luz e que sejamos sal na vida deles. O Espírito Santo sabe fazer o resto, sabe fazer a sua obra. Tá bom? Então, que o Senhor continue nos abençoando nesse dia e que esse dia seja muito especial na nossa convivência, né, com as outras pessoas, com o mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu botar aqui uma musiquinha para encerrar, para ficar bonitinho. Até mais.